Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Verso 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E Filipenses capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste e a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos até o final do capítulo, irmãos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo modelos que tendem nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Até aí, irmãos. Nós vamos voltar lá para Mateus, né, capítulo 16. O Senhor Jesus, nessa palavra que ele direcionou aqui aos seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, verso 24, assim mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, a achará. Eu queria dar uma certa ênfase, né, para o que eu vou compartilhar com os irmãos, baseada, né, nesse versículo 25 aqui. Né? Ou seja, sobre a necessidade de perder a vida natural que nós temos, né? A vida adâmica, ou aquela vida que recebemos, né, através do nascimento natural, como o apóstolo João, ele chamou isso de nascer da carne, né? Nascer da vontade do homem. É aquilo que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, e era necessário nascer de novo, ou experimentar uma nova vida. Porque quem não tivesse, né, essa obra feita pelo Espírito Santo nele, né, não seria, nunca entraria no reino, nunca veria o reino dos céus. Né? Então a palavra de Deus, ela mostra, né, com muita clareza a necessidade que nós temos, se quisermos ser discípulos do Senhor Jesus, de perdermos a vida primeira, né? A vida adâmica, a vida natural, se quisermos ganhar a vida de Deus.
a vida dos céus, a vida eterna. Estas duas coisas, elas não são possíveis. Elas não coexistem. Elas são conflitantes, né? Elas são antagônicas. Nós precisamos fazer uma escolha, né? Nós precisamos que o Senhor trabalhe em nossas vidas de tal maneira, né, que uma seja deixada para trás e a outra seja colocada no seu lugar. E isso não é algo fácil, não é algo simples, não é algo comum. Esse é o grande milagre do Evangelho, né? Esta é a grande salvação, né, que nós temos em Cristo Jesus e que o Espírito Santo de Deus vem operar, né, na vida de seus filhos. Mas antes da gente avançar, eu queria considerar algumas coisas com os irmãos aqui. Observe no versículo 25, o Senhor Jesus disse assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Né? Então, esse dispensar da vida natural, da vida adâmica, né, ela precisa ter como propósito, como motivo, como razão, o Senhor Jesus. É maravilhoso, né, a gente ouvir o homem manifestar o seu desejo, né, de ir para o céu, de participar da vida eterna. Como, por exemplo, o jovem rico, né, ele queria ir para o céu, não queria? Né? Ele procurou o Senhor Jesus e falou: o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Né? Mas quando o Senhor Jesus falou para ele que ele, na verdade, deveria ter como grande motivo a sua vida para fazer todas as coisas, ele teria que ter como motivo ele, o Senhor Jesus, né? Ele ficou triste, ele não quis. Né? Ele queria ir para o céu, ele queria a vida eterna, mas ele não quis o Filho de Deus. Né? Então o Senhor Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos, né, que é necessário perder a vida. Mas é necessário perder a vida por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Eu vou negar a mim mesmo porque eu quero ir para o céu. Você não vai negar a si mesmo se você tiver esse motivo. Se esse for o motivo, você não vai negar a si mesmo. E, aliás, a grande maioria daqueles que tentam negar a si mesmo, que querem negar a si mesmo e não chegam a isso nunca, é porque eles não têm um motivo real para fazer isso, que é o Filho de Deus. O Senhor Jesus disse: tem que ser por causa de mim. Eu tenho que provocar isso em você. Eu tenho que ser o motivo, a razão. Você vai deixar tudo por causa de mim. É no versículo 8, lá de Filipenses, capítulo 3. Veja o que Paulo falou. Aquela memória boa que nós temos. Assim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nós não conseguimos, irmãos, dar um passo nessa vida de cruz se o Senhor Jesus não for o nosso motivo. Se o Senhor Jesus não for o amor do nosso coração. Paulo não considerou tudo como esterco porque ele queria ir para o céu.
Ele não considerou tudo como esterco porque ele entendeu que se ele fizesse aquilo, ele ia agradar ao Senhor ou coisa do tipo. Não. Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Quando ele conheceu o Filho de Deus. E por causa do amor que o Espírito de Deus plantou no seu coração por Cristo, ele considerou tudo como refúgio, porque ele queria ganhar o Senhor Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Ninguém é capaz, ninguém pode negar a si mesmo se não for por causa de Cristo. Se Cristo não for o motivo. Porque quando Cristo é o motivo, ele vai encher a nossa vida. Ele vai tomar o lugar que ficou, digamos assim, vazio, né? Ele vai ser a riqueza que vai ser colocada aonde nós consideramos tudo esterco. O homem natural, ele tem a sua vida cheia de muitas coisas. Ele está ocupado, né? Ele está pleno, ele está satisfeito, né? Ele está realizado, ele não tem falta de coisa alguma, né? Mas se ele dá um passo nessa vida de cruz, ou se ele vai abandonar a si mesmo, surge um vácuo, né? E esse vácuo, ele precisa ser cheio de Cristo Jesus. Do glorioso Filho de Deus. A nova vida celestial, divina, para que essa jornada, então, seja possível, né? O homem natural, no seu pecado, ele tem um único propósito. O único grande propósito. O versículo 25, aqui de Mateus 16, né? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O homem natural, o seu grande propósito é salvar a sua vida. Ele não faz outra coisa senão isso. O homem sem Cristo, o homem não salvo, a natureza adâmica, ela só faz uma coisa aqui nessa terra, é salvar a si mesmo. Ou seja, viver para si. Ele faz isso de dia, de noite, de madrugada, dormindo, acordado, de sábado e domingo, segunda-feira, chovendo, quando faz sol, quando está frio, quando está calor. Ele só faz isso. O grande projeto da sua vida é dar a si, né, tudo que seu coração pede. Ele é insaciável. Ele é um poço sem fim. Né? O mundo inteiro pensa o homem natural, existe por causa dele, para satisfazer seu coração, para lhe dar alegria, prazer, contentamento. E é assim que todos os homens vivem. Vivem para comer, para beber, para o prazer e para tantas outras coisas que movem, né, os filhos dos homens neste mundo, dia e noite. Eu não sei se você tem esse hábito, mas às vezes quando eu ando na rua, às vezes eu presto atenção nas pessoas, né?
E um corre para lá, outro corre para cá. Eu fico me perguntando o que eles estão fazendo. Né? Atrás do que eles estão correndo? Será que no coração, na mente, na alma de alguns deles, Cristo Jesus é o motivo desse vai e vem? Ou toda essa multidão está indo atrás, né, de salvar a sua vida? De salvar a si mesmo? Às vezes, domingo de manhã, quando a gente reúne lá na chácara, eu saio na pista ali com o carro, ficar a turminha de bicicleta, né? Na beira da estrada, e vai. E fala, onde que eles estão indo? Né? Um está indo para lá, outro está indo para cá. Quem se lembra do Senhor? Quem está preocupado com a sua glória? Mas Jesus disse, quem salvar a sua vida, vai perdê-la. Então, esse caminho, esse jeito de viver, esse coração, esse tipo de homem, ele vai perecer. Esse não é o homem de Deus. Esse não é o homem que Deus bradou lá em Gênesis, né? 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é um homem completamente diferente. Esse é um louco. Esse é um homem que tem a mente do diabo. Este é um homem caído. Veja aqui no finalzinho aqui do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz que o Deus deles é o ventre. Irmãos, as coisas que compõem esse universo aqui, a grande maioria delas são coisas legítimas. Não estou falando de coisas que são pecados em si mesmo, não. São coisas legítimas. Mas que governam a vida do homem. E ele vive para elas. Elas são o seu grande amor, o motivo da sua existência. É dali que ele tira a razão da sua vida, a alegria do seu coração e tudo mais. No versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Veja que ganhar a vida significa ganhar o mundo inteiro. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus lá no dia da tentação. Ó, se você me adorar, eu te dou o mundo inteiro. O desfrute do mundo inteiro. Tudo que este mundo tem, que o homem ama tanto, eu te dou. Então, o homem separado do Senhor, o homem sem Cristo, o homem natural, a vida adâmica, ela é uma vida que persegue o mundo inteiro. Ela quer ganhar o mundo inteiro, desfrutar de tudo que este mundo tem. Coisas legítimas e não legítimas. Esse é seu Deus. Essa é a razão da sua existência. Tudo menos o Senhor. Qualquer coisa menos o Senhor. Porque Ele quer se servir de todas estas coisas. E o Senhor Jesus fala algo aqui muito forte, né? Ele diz, o que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja, irmãos, que ganhar a alma e ganhar o mundo não é possível. O homem ganha o mundo e perde a alma, ou ele ganha a alma e precisa perder o mundo.
Infelizmente, o evangelho que tem sido, vamos colocar entre aspas, né? Tem sido anunciado na nossa geração, ela diz mais ou menos isso, que é possível ganhar o mundo e ganhar a alma, mas a palavra de Deus diz que não é possível. Se alguém ganhar o mundo, ele vai perder a sua alma. Paulo diz que Demas amou o mundo e foi embora, largou ele. Paulo serviu, Demas serviu o evangelho, caminhou com Paulo muito tempo. Mas chegou um dia que o seu amor pelo mundo, ou o seu desejo de ganhar o mundo, né, foi muito forte na sua vida, né? E ele abandonou tudo e foi embora. Quando você olha para esse versículo 26, notamos, né, que há um certo pertencimento do homem natural em relação ao mundo. Um foi feito para o outro. Há uma inclinação, né, natural. Há uma paixão, né, muito forte entre esses dois aqui, né, entre o homem adâmico, né, e o mundo. E o homem quer ganhar o mundo inteiro, ele quer o máximo do mundo, né? O seu coração é muito grande em relação ao mundo. O seu coração foi dado ao mundo, ele pertence ao mundo. E ele quer o mundo inteiro. Ele não sabe viver sem o mundo. Ele às vezes pode até tentar se afastar do mundo, ficar longe do mundo, mas ele não consegue. Ele é apaixonado pelo mundo. Ele tem um vínculo muito forte com o mundo. Ele pertence ao mundo. No versículo 19 de Filipenses 3, veja o que Paulo falou, irmão. Versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Né? Ou seja, o homem natural, ele só se preocupa com as coisas deste mundo, desta vida, deste tempo. Isso passa por sua comida, por sua bebida, por sua casa, por sua família, por seus negócios, por seu lazer, por seu trabalho e por todas as outras coisas que formam a nossa vida, que constituem a nossa vida aqui nesta terra. Coisas lícitas e coisas não lícitas, mas que são terrenas, que são desta vida, que são desse tempo. Lucas 9, um pouquinho à frente de Mateus, a mesma fala do Senhor Jesus. Versículo 25. Lucas 9, vamos ler a partir do verso 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vê que é a mesma palavra, tá? Mas Lucas colocou algumas coisas a mais, importantes.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Veja que este homem, que ainda não negou a si mesmo, que ele vive para si, ele tem uma característica muito fácil de ser observada, entre muitas outras que já falamos. Ele também se envergonha do Filho de Deus. Ele é tão terreno, ele é tão daqui, ele é tão do mundo, ele é tão dessa terra, ele é tão dessas coisas, que o nome do Senhor Jesus provoca no seu coração vergonha. Ele tem vergonha. Irmãos, se vocês olharem para os evangelhos, vocês vão ver que várias vezes o Senhor Jesus falou, né, de sentir vergonha dele, que os homens sentiriam vergonha dele. E ele exorta e ao mesmo tempo consola, né, os discípulos, ó, dizendo: quem se envergonhar de mim, como nesse texto que eu acabei de ler, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Mas quem não se envergonhar de mim, de minhas palavras, eu também não vou me envergonhar dele diante do meu Pai. O autor de Hebreus, por exemplo, fala que Moisés, né, ele não se envergonhou de Jesus. Estando ele lá no Egito, como filho de Faraó, abandonou tudo que tinha, né? Toda a riqueza, toda a glória, todo o poder, e se juntou aos filhos de Israel. E foi ser escravo também, foi ser servo, né? E o autor de Hebreus, ele vê nisso algo muito grande, né? Provavelmente Moisés não teve a revelação disso quando ele fez esse movimento. Mas o autor de Hebreus, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, viu o que Moisés estava fazendo. Ele diz: olha, Moisés não se envergonhou do vitupério de Cristo. Ele deixou a glória do Egito e se juntou aos filhos de Israel. Ou seja, onde estava a promessa, a semente daquele que viria muitos anos depois. Quem ainda não negou a si mesmo tende a se envergonhar de Cristo Jesus. Não assume a sua vergonha. Porque aquele que nega a si mesmo, ele vai tomar a cruz do Filho de Deus sobre si. Amados do Senhor Jesus, ele foi zombado, foi escarnecido, quando ele estava sob a cruz. Mas ali estava se cumprindo a justiça de Deus. O texto de 2 Coríntios 5 que lemos diz que o Senhor Jesus morreu por todos. Ali ele estava sofrendo o nosso castigo, a nossa punição. A ira de Deus caiu sobre ele. E veja como que isso é profundo, irmão. Isso é profundo. O Senhor Jesus ali honrou a Deus na sua morte.
Ali o Senhor mostrou o pecado do homem, denunciou o pecado do homem na sua plenitude. E por outro lado, ele anunciou, ele demonstrou a justiça de Deus. O justo juízo de Deus sobre o pecado do homem. Agora o homem, enquanto ele vive para si, enquanto ele está no seu pecado, ele não tem no seu coração essa identificação com Cristo Jesus. A cruz não está sobre ele. Ele ainda não é alguém que está diante de Deus dizendo: eu sou realmente pecador, miserável, e o Senhor é santo e justo. Eu ainda posso viver para mim, eu ainda quero viver para mim, eu ainda sou meu Deus, eu ainda continuo o que foi proposto lá no Éden. Agora, aquele que vai negar a si mesmo, tomando a sua cruz, ele não vai sentir vergonha do Senhor Jesus, pelo contrário, ele vai sentir vergonha dele próprio. E ele vai ver a justiça de Deus e vai ver o seu pecado, a sua culpa. Então, uma das marcas de quem ainda não negou a si mesmo é ter vergonha de Cristo. Porque essa é a marca principal do coração pecador, do coração rebelde, do coração que vive para si. E não adianta, irmão, vocês podem observar que o grande... Isso está no coração de todo homem. O homem fala, ele conversa sobre qualquer coisa. Mas quando você fala do Filho de Deus, ele foge. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Não é vergonha dele, ele tem vergonha do Filho de Deus, do Cristo de Deus. Porque ele ainda é o seu Deus. Ele é seu Deus. Ele vive para si. O seu status que ele adquiriu lá no Éden ainda não foi mudado. Não foi mudado. Permanece o mesmo. Agora, quando ele nega a si mesmo, quando ele toma a sua cruz, é um movimento que ele faz, porque por obra do Espírito de Deus no seu coração, ele viu o seu pecado em Cristo Jesus sendo punido. Ele viu a sua miséria, a sua necessidade, a sua injustiça. Ele viu Deus Santo trovejando do seu trono a sua ira sobre o substituto. Agora ele vai sentir vergonha, mas é vergonha dele. Pode ver que as pessoas têm muito mais facilidade para pronunciar a palavra Deus do que Cristo. Por que será? Porque elas têm vergonha. Seu coração não deixa. E quando você tentar evangelizar alguém, preste atenção no que você fala. Voltando aí para Mateus 16.
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Eu li o 27, né? Deixa eu ler o 26 também. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. O homem natural, aquele que ainda não negou a si mesmo, aquele que ainda não tomou a sua cruz, ele não tem anelo no seu coração pela glória de Deus, a glória eterna do Senhor, e nem pela glória dos seus santos. Não tem. Parece que o Senhor Jesus mudou de assunto aqui, né? Ele está falando uma coisa, de repente começou a falar de outra. Não, ele está falando da mesma coisa. Ele diz que o homem natural, ou aquele que ainda não tomou a sua cruz, aquele que ainda não é de fato discípulo do Senhor Jesus, ele está interessado mesmo nas coisas daqui. O seu coração pede as coisas daqui. Ele é terreno. E o Senhor Jesus falou para ele, olha, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. E lá em Lucas, diz também na glória dos seus santos. E retribuirá cada um conforme as suas obras. Paulo, Filipenses 3 que lemos, diz que estes homens só se preocupam com as coisas da terra. Escrevendo aos Colossenses capítulo 3, Paulo declara que aquele que morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo, ele tem agora a sua vida nos céus, né, em Cristo, bem escondida. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, então os que estão nele se manifestarão em glória. E Paulo exorta os irmãos, encoraja os irmãos e diz, pensem nisso e façam morrer a vossa natureza terrena. Ele dá uma lista das coisas que o homem natural ama por paixão. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, vamos pensar junto aqui. Um dia tem 24 horas, a gente gasta algumas horas dormindo, o resto do dia a gente está nativo, não é assim? Desse tempo que nós passamos acordado, quanto desse tempo nós pensamos na glória de Deus, na glória dos santos e nas coisas eternas? Nós vamos ver depois, Paulo era um homem apaixonado por esse mundo. E ele tinha muitas coisas aqui. Mas quando ele foi cansado, e ele negou a si mesmo, ele viu que ele tinha um monte de entulho, né? Ele tinha um monte de esterco. E o grande anelo da sua alma agora era a glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Um homem que não conhece isso, ele não tem anelo pela glória de Deus, irmãos. Não tem. Você pode ficar com ele 2, 3 horas, ele só vai falar das coisas aqui da terra. É meu carro, é minha bicicleta, é meu passarinho, é meu dinheiro, meu trabalho.
As irmãs, meu bolo, é meu filho, é a roupa, é o shopping, é o passeio, é as férias, é o aniversário da vizinha, é o aniversário do periquito, é o cachorro, é o gato, é tudo mais, é o Corinthians, é não sei o quê. Glória de Deus. Não, glória de Deus não é para agora. Não é para glória para quem está vivo, como filho de Adão. Para quem não negou a si mesmo. Celso leu aqui a oração do Senhor. Toda essa oração, o Senhor Jesus está falando da glória do Pai. Alguém que negou a si mesmo, irmãos, vai conversar o mínimo possível das coisas desta vida. Vai ser duro você conversar com ele sobre as coisas dessa terra. Ele não tem mais apetite. Não tem. Ele é do céu. Você fica animado com as coisas aqui dessa vida? Se alguém começar uma conversa com você, você embala, assim, você sente, sabe, aquela disposição. Quem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma vai fazer um péssimo negócio. Nós vemos Filipenses 3, Paulo ele é um modelo para nós, né? Certamente o Filho de Deus viveu assim, o Senhor Jesus, ele foi o homem perfeito nisso. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo falou que Deus salvou ele, chamou ele para colocá-lo como exemplo para nós. Ou seja, o exemplo de um pecador salvo, né? E feito num homem santo, um homem que viveu para a glória de Deus. Nesse quesito, nós nos identificamos com Paulo, né? Ele diz, eu fui, eu sou, né? Eu sei que sou o maior dos pecadores. Né? Então é maravilhoso você ver alguém que, por um lado, diz que é o maior dos pecadores, dar testemunho de como essa obra de Deus transformou a sua vida. Se foi possível o maior dos pecadores ser feito num homem, né, tão consagrado ao Senhor como o apóstolo Paulo, é essa obra que o Senhor quer fazer no coração, na vida de cada um de nós. Então, lá em Filipenses, vamos para lá, rapidão. O verso 1 do capítulo 3, Paulo diz que ele pede aí para os irmãos, né, para que eles se alegrassem, né, no Senhor. No Senhor. Com essas palavras, Paulo afirma, né, que a sua única fonte de satisfação era o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Alguém que negou a si mesmo, ele tem essa marca. O Senhor Jesus é a sua fonte. Ele basta para ele em todas as questões da vida. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Quando verdade, quando realidade. Quando realidade. Enquanto nós, de alguma maneira, estamos buscando no mundo as respostas para as nossas perguntas, enquanto nós estamos buscando nesta terra, né, satisfazer as necessidades do nosso coração,
dar significados para a nossa existência, nós vamos chorar muito, né? E sofrer muito, porque não há nesta terra, ou no mundo inteiro, recursos e poder para satisfazer, para atender a miséria que há no nosso coração, na nossa vida. Esquece. O homem pode ter montanhas de dinheiro, ele pode ter tudo que ele quiser imaginar, como, por exemplo, Salomão. Salomão, tudo ele tinha demais, né? Até mulheres ele teve uma quantidade imensa, né? E o que ele disse no final da vida dele? Que era tudo vaidade. Então, o homem que não negou a si mesmo, ele tem como característica a insatisfação. Ele é alguém insatisfeito. Ele tem uma insatisfação crônica. Ele é alguém que não tem resposta para as suas perguntas. Ele é infeliz, né? Usando as palavras bíblicas, ele é miserável. O Senhor Jesus falou isso para a igreja de Laodiceia, né? Você é pobre, você é miserável, porque eu estou fora da sua vida. Mas Paulo descobriu que quando ele negou a si mesmo, quando ele assumiu a cruz, ou quando ele abandonou aquela vida onde ele vivia para ele, e agora passou a viver para o Filho de Deus, ele encontrou nesse lugar tudo que ele precisava. Tudo, absolutamente tudo. O Filho de Deus é suficiente para nós, irmão. Ou então não conhecemos o Filho de Deus. Guarde isso no seu coração. Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, que está entronizado. Ele é suficiente para nós. Todas as nossas necessidades como homens regenerados, Cristo Jesus é suficiente. Aqui está Paulo dizendo: alegrai-vos no Senhor. Olha o versículo 9 e 10, aí do mesmo capítulo. Nessa mesma linha de raciocínio. Alegrai-vos no Senhor, verso 1, verso 9. E será achado nele, não tendo justiça própria. Diga, Paulo não tinha mais necessidade de ter justiça própria, porque ele desfrutava da justiça de outro, da justiça de Cristo, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, quando considerou tudo como esterco, quando ele negou a si mesmo, quando ele tomou a sua cruz, quando realmente ele se identificou com o Filho de Deus, olha aonde ele foi colocado. Ele foi colocado num lugar aonde ele pode conhecer o Filho de Deus, aonde ele pode conhecer o poder da ressurreição. Ele foi colocado num lugar onde ele pode participar dos sofrimentos de Cristo, conformando com ele na sua morte.
Deus nos resgatou, nos salvou para que estivéssemos aqui. Eu não sei se você já pensou nisso. Tem muitos crentes que acham que Deus salvou ele para ele morar lá em Miami. Né? Que ele foi salvo, né, para passar o resto da vida dele viajando, passeando, desfrutando das riquezas do Senhor. Mas quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, ou nos identificamos com Cristo crucificado, o Senhor nos traz para cá, para este lugar aqui, onde opera o poder da ressurreição, aonde nós vamos de fato conhecer Cristo. Porque por obra de Deus seremos unidos e feitos participantes dos sofrimentos de Cristo. Nos conformando com Ele na sua morte. Você quer ir para esse lugar? Às vezes falamos assim, eu quero te conhecer. Puxa, eu quero te conhecer. Logo nós pensamos em estudo bíblico, né? Mas não é esse o caminho. É bom estudar a palavra de Deus, é necessário, né? Mas Paulo conheceu o Senhor porque ele tomou a sua cruz, ele negou a si mesmo, e o Senhor trouxe ele para esse terreno aqui, onde ele ia conhecer a morte de Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição, feito participante dos seus sofrimentos. Você lembra que ele falou para os Colossenses? Eu sofro no meu corpo o resto das aflições de Cristo Jesus por sua igreja. O homem que vive para si, ele não pode desejar participar dos sofrimentos de Cristo. Ele não quer isso. Ele não quer. O homem que não negou a si mesmo, ele não quer conhecer o Cristo crucificado. Às vezes ele se interessa pelo Cristo mestre, aquele que dá bom conselho, ou pelo Cristo que faz milagre, que sara a sua doença. Mas o homem que não negou a si mesmo, ele não quer participar do Cristo que morreu na cruz por nossos pecados. Ou ele não quer fazer parte desta linhagem que não vive para si, mas que vive para outro. Paulo havia se despido de tudo. Verso 2 até o 8, ó. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja que tinha gente lá em Filipos propondo outro caminho para o homem, ou tentando desviar a igreja do caminho da cruz, ou do Cristo crucificado. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja, irmãos, o pacote de coisas que Paulo tinha. Ele era um homem abastado, né? Ele era um homem que tinha uma grande reputação, um grande nome. Ele tinha muitas coisas para se gloriar. Era um homem forte, justo, irrepreensível. Ele acreditava que era suficiente para si mesmo. Tinha confiança na sua justiça própria. Mas ele foi levado a Cristo. E ele descobriu a sua miséria. E ele negou a si mesmo. Quando lemos o texto, achamos que Paulo está considerando as coisas como esterco. Na verdade, Paulo está considerando ele mesmo como esterco, porque essas coisas eram dele. Ele era constituído por elas. Ele era aquilo ali. Ele se despiu. No capítulo 1, aí de Filipenses, bota um pouquinho. Verso 21, olha o que Paulo falou. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo negou a si mesmo, a sua vida aqui na terra era Cristo. Mas ele disse, mas se eu morrer, é lucro. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Então Cristo passou a ser o seu lucro, sua riqueza, tanto na vida presente como na eternidade. Em outro momento, Paulo fez a seguinte declaração. Ele disse que fugiu o que eu ia falar. Assim vivemos, né? Vivemos para Cristo. Mas se morremos, também morremos para Cristo. Falou escrevendo aos Coríntios. Né? Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo Jesus. Um homem que não abandonou seu ego, né? Ele não pode dizer isso. Ele vai dizer algo mais ou menos assim, né? Enquanto eu viver, eu vivo para mim. E quando eu morrer, eu vou morrer para mim também. Porque ele é seu Deus. Ele é o dono da sua própria vida. Voltando aí para o capítulo 3. No versículo 9, Paulo queria ser achado em Cristo. Interessante isso, né, irmão? Ser achado em Cristo. Veja como isso é profundo. Paulo não tinha mais nenhum desejo no seu coração, né, de ser achado nele mesmo. Ou seja,
O grande Paulo. Esquece o grande Paulo. É como se Paulo tivesse apagado, né, a existência dele, assim, com a borracha. Eu quero ser achado nele. Nele. Porque ele viu que ele, apesar das coisas que ele coloca aqui, como humanamente falando, né, ter bastante dignidade, ele viu que não passava de esterco, que não tinha valor, que não tinha glória quando colocadas diante do Senhor, quando vista do ponto de vista do Senhor, que ele era uma aberração, que ele era algo que precisava ser descartado, desprezado, muito diferente da mente de Deus, do propósito de Deus, do coração de Deus. Ele diz, agora eu quero ser achado nele. É isso que o Senhor Jesus lá falou para os seus discípulos, em Mateus 16. Quem não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Alguém vai estar realmente identificado comigo, vai se parecer comigo quando ele deixar para trás o que ele é. Quando a sua vida for apagada. Os comentaristas, eles falam que no dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquela primeira pregação, né, e muitos homens se converteram, num determinado momento aquela multidão perguntou para os apóstolos, né, irmãos, o que faremos agora? Né? Depois de ouvir a palavra de Paulo, de Pedro, né, e sendo tocado em seus corações, eles perguntaram, o que nós vamos fazer agora? E aí os apóstolos disseram para eles, né, se arrependam, sejam batizados, né, creiam no Senhor, e vocês serão salvos, receberão o Espírito Santo. Os comentaristas falam que, na língua original, a ideia que está por trás da pergunta da multidão, a gente não percebe ela no português. Mas a ideia que está ali é que a multidão compreendeu, ela percebeu que ela era muito diferente do Cristo que Pedro estava anunciando para eles. Se você leu o contexto ali, né, você vai ver Pedro falando do Senhor Jesus, do que ele fez, da sua morte, né, da sua ressurreição, da sua exaltação. Ele apresenta o Senhor Jesus para aquela multidão. Quando a multidão vê o Senhor Jesus, ajudada pelo Espírito Santo de Deus, os olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, a multidão disse, e agora? O que nós vamos fazer? Estamos descobrindo que nós somos completamente diferentes do Filho de Deus. Por que Jesus falou, pega a sua cruz, nega a si mesmo e vem comigo? Ele está dizendo, você é completamente diferente de mim. Você não percebe? Você não vê que você é um louco? Que você é um maluco? Que você vive para você? Que você vive para a sua glória? Que você vive para o seu ventre? E você não está vendo que eu sou outro? Eu vivo para a glória de Deus. Coloca a sua vida na cruz, coloca ela para morrer, apaga ela com a borracha, porque ela não serve para nada. Se você ganhar essa vida aí, você vai perder a vida eterna. Paulo, quando ele viu isso, ele falou, eu só quero uma coisa agora, ser achado em Cristo.
Por isso que ele próprio vai dizer, né, que no dia da volta do Senhor Jesus, bem-aventurado aquele que for achado vestido, né, e não nu. Miserável do homem, irmão, no dia que o Senhor Jesus vier, e esse homem estiver nele próprio. Nele próprio. E só tem um jeito de sair disso. É negar esse velho. É colocar ele na cruz para morrer. Capítulo 3, verso 3, já vamos. Estamos indo para o finalzinho. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui nós temos 3 características que Paulo está aplicando a si mesmo, ou seja, que faz parte da vida de um homem que está crucificado, que negou a si mesmo. Que os judeus estavam tentando substituir isso aí pela circuncisão judaica, né? Ele diz: adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O homem que não anda nesse caminho, que não conhece esse caminho, e não negou a si mesmo, ele não pode desfrutar ou viver nenhuma dessas 3 coisas aqui. Ele não pode adorar a Deus em espírito. Ele não pode se gloriar em Cristo. Ele vai se gloriar nele mesmo, na sua carne e em tantas outras coisas. Não é isso? Aquele que já negou a si mesmo, ele não confia na carne, na sua carne. Ele já botou a carne lá na cruz. Ele sabe que a carne é inimiga de Deus. Ele não tem nenhuma esperança na carne. E Paulo tinha tudo, né, para confiar na sua carne, mas diz: eu não confio mais na carne. Segundo a carne eu era irrepreensível, mas agora eu não confio nem um pouquinho mais na carne. Eu só me glorio em Cristo. E adoro a Deus em espírito. A mulher samaritana perguntou para o Senhor: é aqui, Samaria, ou lá em Jerusalém que adora? O Senhor falou para ela: não é aqui nem lá. Porque o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O homem natural, irmãos, ele não conhece isso aqui. Ele não pode adorar a Deus em espírito e em verdade. É impossível. Ele vai confiar na carne de algum jeito. Vai bater no peito de algum jeito e dizer: eu me garanto. E para terminar, queria fazer uma última consideração aí, versículo 18, capítulo 3, Filipenses.
Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, essa vida proposta, ordenada por Cristo Jesus, ou esse negar a si mesmo, e tomar a cruz, por causa de Cristo, é algo que tem muita oposição. Pois muitos andam entre nós. Veja que Paulo disse que esses inimigos da cruz não estavam lá no Império Romano, lá em Roma, aliás. Não estavam lá em Jerusalém. Não estavam longe dos irmãos, mas estavam entre os irmãos. Olha que coisa mais complicada. A cruz de Cristo encontra, né, os seus maiores adversários sem ter que fazer longas caminhadas. Aonde ela está operando, ali ela vai ser resistida. Guarde isso. Se você negar a si mesmo, se você tomar a cruz de Cristo, se você for um imitador de Paulo, como ele fala aqui nessa carta aos Filipenses, né? Você vai descobrir que muito perto de você vai haver oposição, dificuldades. E Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Esses inimigos não estão, sabe, com uma arma na mão, né? Não estão com um discurso aberto de que querem destruir a sua vida, que querem embaraçar a sua jornada. Não. Paulo explica aqui. Fala, pois muitos andam entre nós. Aí no versículo 19 ele diz, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Então, todo homem que tem como Deus o seu ventre é inimigo da cruz de Cristo. Não tem neutralidade aqui. Se estamos vivendo uma vida em que a cruz de Cristo não está operando na nossa vida, se não negamos a nós mesmos, automaticamente nós somos adversários, irmãos. Porque só resta um outro lugar para nós. O nosso ventre. Vivemos para o nosso ventre. Vamos viver para nós. E quando vivemos para nós nos tornamos oposição para aqueles que vivem para Cristo, para a glória do Senhor. Paulo não está falando de gente que estava longe, que estava fora, eram pessoas que estavam dentro, que estavam juntos, mas que não queriam a obra da cruz nas suas vidas, que queriam outras alternativas, outras opções, outros caminhos, que estavam tentando recuperar as práticas judaicas para trazer resposta e solução para a vida do homem. Mas Paulo disse, eu já preguei o evangelho para vocês, não há salvação fora do Cristo crucificado. Quem estava despregando o evangelho pregado por Paulo, por exemplo, lá na Galácia, eram pessoas de dentro. E Paulo disse, sejam anátemas. Por quê? Estavam desviando os irmãos da cruz, do Cristo crucificado. Vamos orar amanhã, irmão? Não, amanhã eu preciso do shopping. Onde está teu inimigo? Nesse sentido. Onde está o adversário da cruz? Lá? Na favela, com a metranca? Ou está bem do teu lado?
Amanhã nós vamos servir os irmãos. Amanhã nós vamos estar juntos. Amanhã nós vamos viver um para os outros. Amanhã nós vamos ministrar um na vida dos outros. Não, mas amanhã eu combinei de passear lá com o meu vizinho. Onde está o inimigo da cruz? Presta atenção, irmão. Às vezes o inimigo da cruz está na cama, deitado conosco. Pode ser nossa esposa, pode ser o marido da irmã. Vamos abençoar o nosso irmão com os nossos recursos, porque ele está precisando. Não, mas eu queria comprar aquele vestido, que eu quero ir na festa. Aonde está o inimigo da cruz? O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, pois só se preocupam com as coisas terrenas. O Senhor Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, os homens vão estar preocupados com algumas coisas só. Assim como eles estavam lá no dia de Noé. Eles vão estar plantando, colhendo, comprando e vendendo, edificando, casando, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. E assim será quando o Filho do Homem vier. Não se esqueça, quem ganhar o mundo inteiro vai perder sua alma. Se o homem quiser ganhar o mundo inteiro, ele perde a sua alma. E não se esqueça das palavras do Senhor. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Não pode, não pode, não pode, não tem como. Não tem discípulo de Jesus sem cruz. Se você encontrar um, ele é falso. Ele é estranho. Jesus disse que não tem, não tem, não tem. Nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor.